José Giuliani foi um indivíduo obstinado, né, que quis ser fotógrafo. Foi, acho que a figura mais emblemática de uma cidade como Londrina. Uma pessoa boníssima, inteligente, trabalhador. Foi praticamente o primeiro fotógrafo de Londrina. Papai foi importante, um fotógrafo importante para Londrina, que deixou um acervo, um legado muito importante. Que através das fotos dele, hoje nós podemos conhecer um pouco do começo de Londrina, da história de Londrina. Quando ele frequentava e ia nas festas que aconteciam lá na cidadezinha de Nova Europa, ele ficava encantado de ver o fotógrafo, as pessoas posando para serem fotografadas. E ele achou aquilo muito interessante e resolveu que ele ia aprender a tirar fotografia por conta própria. Como ele tinha habilidade com as ferramentas, ele rapidamente entendeu aquele procedimento. Primeira oportunidade que ele teve, ele comprou esse equipamento usado, de segunda mão. E começou a praticar. Meu pai sempre foi um curioso. Isso é muito importante. O meu pai sempre um curioso e acredito sempre adiante do seu tempo. Naquela época, a lavoura lá no estado de São Paulo já estava bem decadente, né? A terra muito ruim. E a Companhia de Terras, quando eles começaram esse projeto de colonização do norte do Paraná, eles faziam muita propaganda. A Companhia de Terras fazia propagandas pelo interior de São Paulo inteiro, em Minas, no Mato Grosso, em Santa Catarina, também no Japão, na Europa. Com folhetos e com tudo. Então, ele um dia se interessou. Por isso que ele veio para cá. Achou que aqui era uma terra que ia ter bastante sucesso. Um sonho. Porque lá ele já tinha praticado muito, ele aprendeu lá, né, assim, a fazer retoque, que é corrigir a iluminação, a falta o excesso de sombra, de claro e escuro da foto. Imagina quando eles chegaram, né, depois que ela com aquelas crianças tudo pequena, eu e ela não éramos nascidas ainda, mas com a criança pequena, no colo, vai entrando naquele mato, imagina uma mata fechada, vai entrando e os tocos caídos ali onde tinham aberto a rua e tudo, chega lá, naquele casebre sem porta, sem janela, quer dizer, sem para fechar, né? Segurança. Com a segurança. Minha mãe arrepiou os cabelos, falando, não, aqui não. Imagine vocês, né? Sem médico, sem nada, com 5 crianças. Meu Deus, meu Deus. Naquele lugar, falar, as onças aqui vão comer as crianças aqui. Daí ele trocou por essa data na esquina da rua Pará, com antigamente chamava Minas Gerais. Que hoje é Souza Naves, bem precisamente onde é uma ala da Santa Casa, que é o Instituto SAS, que era o antigo IP, não é? Então ele morou ali por muito tempo. E foi nessa casa que o senhor Rosenberg entrou em contato com ele, que ele foi depois trabalhar com a Companhia de Terras Norte do Paraná. Foi nessa casa. Nessa casa mesmo ele já fez um quarto escuro. Sim, ele deixou não era um estúdio porque era uma varanda aberta, né, de um lado, uma cobertura e de chão batido. Era onde ele tirava as fotos das pessoas. Muito poucas, lógico, né, porque aqui ninguém, como ele diz, ninguém tem tempo de estar tirando fotografia, estavam trabalhando, mas os que iam, ele tirava lá. Quem estava aqui em 1933 pensava
em sobreviver. Então, fotografia não era prioridade, nem secundidade, nem terceiridade. Mas se não tinha quem tirasse fotografia, tinha que fazer alguma coisa, né? Como ele era um homem que eu sempre considerei dos 7 instrumentos, ele fazia qualquer coisa. Ele é fora de série, pessoa extraordinária. Então ele foi trabalhar. Como marceneiro, ou como qualquer outra coisa que pudesse lhe dar uma oportunidade de trabalho e renda. Ele era um homem de fazia 1000 coisas. Ajudava em tudo que aparecia aí, porque aqui, imagina aquele começo de Londrina, aquele fervor que era aqui de construção. Madeira tinha aqui aos montes, né? Aí ele trabalhou com isso. Ele estava muito próximo de desistir do estúdio e viver de outros ofícios que ele também, vamos dizer assim, controlava, né? Sabia fazer. Até o dia que ele mudou a sorte. Um acaso muito feliz, né? Calhou que a Companhia de Terras estava esperando um fotógrafo que deveria vir de outra cidade para fazer uma fotografia do engenheiro Ernesto Rosenberg, que ele precisava mandar essa fotografia para Londres, para que Londres pudesse autorizar ou não a feitura, a construção de uma usina hidrelétrica. O fotógrafo não apareceu. Porque o fotógrafo que trabalhava anteriormente para a companhia era o Sr. Hans Kopp, vinha de Ourinhos. E era muito difícil, né? Imagina, toda vez que precisava tirar uma foto, tinha que chamá-lo lá. Aí alguém avisou Rosenberg que havia um fotógrafo na cidade, que era José Giuliani, onde estava a plaquetinha lá. Fotógrafo. E quando uma tarde o Sr. Rosenberg apareceu lá, que era o engenheiro da companhia, e pedindo para que ele fosse então tirar uma foto do Salto do Cambezinho. E perguntou para o Giuliani: você tem capacidade, tem condições técnicas de fazer uma fotografia de uma pequena queda d'água aqui por perto? Tenho. Então, pronto, puseram ele no carro e ele foi lá para a queda do Parque Arthur Thomas fazer uma fotografia. Aí chegaram, já era mata fechada, já entardecer. Naquela época tinha o fotômetro, né? Mas ele não gostava de usar o fotômetro, ele usava o olhômetro. O engenheiro Rosenberg entrou praticamente no rio, foi até umas pedras que ficavam abaixo da cachoeira, sentou-se nas pedras e pediu para o Giuliani fazer a fotografia dele e, claro, da queda d'água. E ele apareceria na fotografia simplesmente para servir de referência para que as pessoas, o pessoal, a matriz de Londres, pudesse ter uma noção do tamanho da queda d'água para autorizar ou não a construção de uma pequena hidrelétrica. Aí, confiando no olhômetro, ele bateu 2 chapas. 2, porque naquela época eles chamavam chapa de vidro. Chapa, né? De vidro. Então, bateu as 2 e revelou, copiou e levou depois na companhia. O Rosenberg gostou muito da fotografia, Londres também gostou da fotografia. Era uma fotografia que estava com um recorte muito bem definido, tinha uma beleza plástica bastante razoável e ela era eficiente enquanto comunicação. E foi uma foto que ele tirou que foi muito boa, né? Muito boa. Eu diria que daquelas que a gente tem na coleção do Giuliani, uma das mais bacanas, né? Uma das mais bonitas que ele tirou foi exatamente a primeira, o cartão de visita dele. Ela mostrou aos engenheiros, técnicos e diretores da companhia em Londres o que de fato precisava ser mostrado. E isso foi suficiente para convencer a matriz da Companhia de Terras a autorizar a construção da usina. E a partir desse momento, claro, o pessoal da Companhia de Terras teve um raciocínio lógico. Por que é que nós vamos continuar trazendo fotógrafos de São Paulo, ou de Ourinhos, ou de outras localidades? Vamos concentrar o nosso trabalho fotográfico, a nossa demanda fotográfica, no fotógrafo José Giuliani. E fui imediatamente contratado. Aí começou a saga do meu pai, fotógrafo oficial da Companhia de Terras Norte do Paraná.
Então o José Juliano ele foi contratado num primeiro momento para fazer de forma velada fotografias publicitárias ou fotografias que servissem aos interesses, à publicidade da Companhia de Terras. Só que ele não queria ser registrado. Por quê? Senão ele teria que ser exclusivo da companhia. A companhia permitia que ele trabalhasse com os clientes dele e com o estúdio dele. Agora, o interessante é que o ofício vem primeiro, né? Então não era só questão de viver da fotografia, de viver enquanto um fotógrafo. E ele queria também trabalhar, fazer as fotos particulares. Casamento, aniversário, festas de padroeiro, todas as, né, de famílias. Acontecimentos, bosque, churrascada, estação de trem, o que aparecia ele fotografava. Ele não tinha tempo ruim, para ele tudo era trabalho. O seu Juliano fotografava tudo. Ele fotografava a natureza, ele sempre foi amante da natureza. A Companhia de Terras Norte do Paraná tinha um empreendimento imobiliário no norte do Paraná. Ela comprou, loteou e precisava vender as terras. A única função dele era realmente tirar fotografia quando solicitado. Aparecia lá que nem no caso da couve-flor, né? Apareceu uma couve-flor gigante, leva lá para o seu Juliano fotografar. Parecia aquele que tem lá, aquela beterraba imensa. Leva lá para o seu Juliano fotografar. Então, tudo que pudesse de alguma forma bem dizer este lugar, que pudesse registrar sei lá, as potencialidades, o progresso, tudo que esse lugar tinha de bom e tudo que prometia de bom, era muito bem quisto pela companhia. Porque tudo isso, todas as fotos dele faziam parte de um jornalzinho que ia para a Inglaterra, inclusive. O jornal registrava absolutamente tudo o que acontecia. Todas as visitas, todas as vindas, todas as inaugurações comerciais, todos os empreendimentos agrícolas. Registrava isso tudo, a estrada de ferro, as companhias de ônibus, a abertura de novas estradas. O jornal ia registrando isso tudo. E também para usar para propaganda da região. Isso. Porque, aliás, foi muito bem feita, né? Porque o que trouxe de gente aqui não foi fácil. Ele, com certeza, foi o primeiro fotógrafo publicitário de Londrina. Não é que ele saiu da companhia, ele deixou de fotografar, porque talvez eles não requisitassem, né, o trabalho dele. Que não havia mais necessidade disso. Aliás, tem uma tese em fotografia fundamental que explica o nosso interesse momentâneo em determinados assuntos e temas. A gente só fotografa o que a gente vai perder. Depois que a gente tem certeza que está com aquilo, a gente para de fotografar. Acredito que com a companhia, com essa informação, aconteceu exatamente isso. A companhia já tinha as fotos que ela precisava, e aí a foto fica em segundo plano. Depois que a companhia, entre aspas, saiu de Londrina, mingou a demanda de fotografias da companhia pelo José Juliano. Continuou fotografando com o estúdio dele por bastante tempo. Daí começaram a chegar fotógrafos, né, mais sofisticados aqui na cidade, né? Claro, aí já tinha muitos. Já na década de 40, 50, Londrina tinha assim 5 ou 6 ou 7 estabelecimentos, estúdios fotográficos, né? Que já faziam fotografia de estúdio mesmo, com toda aquele aparato, aquela coisa mais sofisticada. E meu pai não se interessou em modernizar, em fazer isso, porque ele não gostava mesmo de coisas artificiais. Aí ele cansou de ficar lá sem fazer nada e foi trabalhar na praça. O ciclo dele na companhia já tinha terminado. Ele fez uma máquina instantânea. Hora de experimentar uma nova linguagem com o mesmo ofício. E ele começou ali na parte de baixo, no bosque. Aí depois ele deixou o ponto para o meu irmão. E a licença, inclusive, também passou a licença para ele, porque naquela época eu já tinha licença para o fotógrafo. E passou para o outro lado de lá, que é a praça. Ele montou ali no bosque, no canto, um lugarzinho onde ele fazia fotografias instantâneas.
fotografava ali o pessoal, casamentos, aniversário, e para documentos 3x4, enfim, todo tipo de fotografia ele fazia ali. Eu vejo assim, a evolução da carreira dele foi para o auge, foi para cima. Como no mundo capitalista o sucesso é medido apenas por ganho financeiro, as pessoas perdem o melhor da vida, que é a existência no que ela tem de simples e de bom. Menos é mais. E José Giuliani entendeu esse segredo da vida e praticou até o final. Na década de 50, 60, os lambe-lambes foram muito fortes, eles tinham uma clientela muito volumosa, bastante boa. As pessoas da redondeza vinham a Londrina para fazer compras, para passear e aproveitavam, tiravam lá uma fotografia no lambe-lambe. Também foi uma época que começou a regularizar as relações de trabalho. Então as pessoas passaram a precisar tirar fotografias para fazer documentos. Uma carteira profissional, uma carteira de identidade. O tempo foi passando e surgiu muitos fotógrafos. Nós chegamos a ter uma média de 8 a 10 lambe-lambes assim nas praças de Londrina. E ele vendeu lá no centro, a propriedade lá, comprou aqui no Jardim Bancários. Ali sim, ali ele só trabalhava assim. Aí foi a época que ele começou a fazer esses álbuns. Ele fazia cópias, montava um álbum, né, com as explicações, tudo de onde era e tal, e vendia para os pioneiros. Ele fez muito desses livros, deve ter um punhado desses livros em Londrina. Ali também ele montou um estúdiozinho, né? Esses fotógrafos que tiravam fotografia de casamento, de tudo, tiravam tudo com essas máquinas, né? Analógica, no caso, e de vez em quando elas enguiçavam. Então eles traziam para o meu pai. E se ele precisasse consertar, tirar alguma peça, alguma coisa e não tinha a reposição, não tinha reposição, ele fazia. Ele fabricava a pecinha. Ele fabricava. E se não tivesse a ferramenta para tirar aquela peça de lá, ele fazia a ferramenta. Isso era comum entre todos os fotógrafos de Londrina, quando tinha alguma máquina estragada, ou enguiçada ou danificada, levava para o seu Giuliani, porque se ele não desse jeito, ninguém dava. Independente dos interesses da companhia nas fotografias do José Giuliani, hoje essas fotografias para nós são assim de uma riqueza fantástica. Tem um valor histórico indiscutível com relação a esses momentos emblemáticos e a transformação da comunidade, e tem uma importância absurda pelo conjunto do trabalho. Seria muito, mas muito mais difícil recuperar, preservar e democratizar a história de Londrina sem as fotografias do José Giuliani. O José Giuliani foi um cronista do seu tempo. Eles nos mostram o passado de como ele era naquela atmosfera. Isso tem um valor para as nossas existências fundamental. A maioria de nós mal consegue conceber a importância dele. Ele era contratado da Companhia de Terra, não importa. Ele fotografou as transformações urbanas de Londrina, e se não fossem as fotografias do José Giuliani, a história de Londrina teria vácuos, estaria faltando pedaços, nós não conseguiríamos completar a história de Londrina. Então a importância dele também eu acho que é muito grande, porque graças a duas coisas, né? Ele ter fotografado e preservado, guardado esses negativos. Ele não conseguiu dimensionar na época que ele seria tão importante para a história de Londrina no futuro. Quem tem importância na história foram as pessoas que construíram a história. E o José Giuliani é um dos construtores da história de Londrina. Olhar as fotos de José Giuliani nos ajuda a valorizar o passado. Quem não entende o passado nem merece estar no presente e não vai herdar nada do futuro. Porque nós precisamos da memória para preservar e para consolidar a identidade. Se nós não tivermos memória, nós não temos identidade. E sem identidade, meu caro,
fica difícil você planejar o futuro, você vislumbrar, mapear, planejar alguma coisa para o futuro.